participantes, muitos deles também já não vi há algum tempo, e isto tem sido este debate de hoje está a ser uma oportunidade para também reencontrar algumas pessoas. Portanto, esse debate de hoje requer fazer uma análise sobre Angola, o tipo de sistema que Angola observa e a ligação da autocracia com as eleições. Existem dois tipos de governo, tipo de governação no mundo, que são a democracia, nesse caso temos um exemplo concreto que é a Suíça, e existe o autoritarismo. Tem-se dito que o autoritarismo não é necessariamente o inverso da democracia. A diferença entre os dois está nas liberdades e nas igualdades dos cidadãos. Por exemplo, a Coreia do Norte é um exemplo vivo de autocracia. Temos a Suíça, que é um bom exemplo de democracia. Portanto, como existem esses dois sistemas, democracia e autoritarismo, a questão que se coloca é onde é que se figura Angola. Angola é diferente da Coreia do Norte, mas muitos estudiosos trazem um outro elemento dentro do autoritarismo para descrever regimes da América Latina e também alguns daqui de África. A isto eles chamam de autoritarismo competitivo. Ele não é um autoritarismo puro, mas também não é puro como a Coreia do Norte, mas ele é competitivo porque permite a realização de eleições. Ele permite a realização de eleições, mas ele, por sua vez, controla as eleições, manipula as eleições, manipula as instituições e procura fragilizar o Estado de Direito e democrático. Ele realiza as eleições sempre a seu favor. Permite, no sistema competitivo, autoritarismo competitivo, permite a participação de partidos políticos, mas procura sempre também controlar esses partidos, permite direitos à manifestação, mas também procura condicionar e limitar estes direitos. Portanto, Angola ela oferece e observa, tem as características de um regime de autoritarismo competitivo. E uma das características essenciais destes regimes, como dizíamos, é a relação que têm com a oposição, né? Ele permite que elas funcionem, mas procura fragilizar e instrumentalizar todos os partidos da oposição. Os regimes também competitivos têm uma característica que é a corrupção. A corrupção funciona muito nos regimes competitivos. Por exemplo, já nos regimes autoritários puros, como a Coreia do Norte, dificilmente vamos ver a existência de corrupção. E nesses regimes, o controle, comparando, por exemplo, com a democracia, o poder assenta na vontade do povo, na vontade do soberano, mas nos regimes autoritários, o poder assenta num grupo de pessoas e na vontade também desse grupo de pessoas. Por exemplo, um exemplo concreto de Angola, temos uma Constituição que ela não permite que se faça, por exemplo, como é que se diz em português, não é referendo, não permite que se faça referendo, porque referendo exprime uma vontade das pessoas e na Constituição angolana não tem. Isto é também um dos elementos que se encontra muito nos regimes autoritários. E os regimes autoritários, sobretudo os competitivos, eles têm aqui cerca de 4 campos onde eles atuam e que serve também para a sua manutenção de poder. O primeiro campo é o campo eleitoral. Como dizia, ele procura controlar as eleições, realiza ela, mas elas não são competitivas. Por exemplo, vamos dar o exemplo concreto de Angola. Nas últimas eleições, 4 meses antes da sua realização, o governo alterou as leis, impedindo a contagem das atas. Semanas antes, aprovou um despacho através da CNE, em que, para a sala de escrutínio, onde é feita a contagem das atas, apenas tem acesso o presidente da CNE,
um coordenador indicado por ele e um grupo de pessoas restritas. E neste grupo, e depois esta sala apenas tiveram acesso, no caso de Angola, elementos dos serviços de inteligência e da Casa Militar que trabalharam no processo de digitalização das atas. Com isso, o regime conseguiu controlar as eleições. Os partidos da oposição não tiveram acesso a esta sala onde se digitalizou os processos. Portanto, é daqui que é por essa via que o regime controlou os resultados eleitorais. Também o regime controla a maioria na CNE. A CNE tem uma composição que é equivalente ou proporcional à representação do partido no poder no Parlamento. Portanto, quando há irregularidades, há insatisfação na CNE, aquilo vai para a votação e a plenária, como tem comissários controlados pelo partido no poder, a sua vontade acaba sempre por vencer. Portanto, e outra coisa também que o regime faz para controlar as eleições nessas últimas, aprovou um concurso em violação à lei, escolhendo uma empresa Indra, em que ela participa sozinha e ganha as eleições num processo totalmente não transparente. Estávamos aqui a falar do campo eleitoral, que é um instrumento de manutenção de poder dos regimes autoritários. O outro campo é o Parlamento. No nosso caso, no nosso caso, que é de regime de autoritarismo competitivo, o que acontece em muitos países é que o legislativo é debilitado. Um grupo restrito procura controlar. No caso de Angola, o presidente controla o Parlamento quando que a própria Constituição consagra separação de poderes. O partido do presidente, por via do Tribunal Constitucional, aprovou um acórdão em que impede o Parlamento de fiscalizar as ações do governo e as ações também do próprio presidente. Há um professor, Vital Moreira, da Universidade de Coimbra, que ele diz que o regime angolano é hiperpresidencialismo. E ele dá um exemplo, ele diz que o Parlamento, no caso do Parlamento angolano, embora alegam que é semelhante ao da África do Sul, mas o Parlamento angolano não pode destituir o presidente. Mas o presidente pode destituir o Parlamento de forma indireta, porque basta ele pedir a sua renúncia, provoca automaticamente eleições antecipadas, e com eleições antecipadas o Parlamento é dissolvido. Com isso, o presidente pode chantagear o Parlamento. Portanto, isto é também uma característica e um outro campo de ação dos líderes nos regimes autoritários, que é de controlar o Parlamento. Também em épocas eleitorais, o Parlamento angolano não rejeita veementemente a criação de comissões ou de uma comissão parlamentar para apurar denúncias de irregularidades que acontecem no processo eleitoral. O terceiro campo de luta ou de manutenção de poder nos regimes autoritários é o poder judicial. Vamos dar um exemplo concreto no campo de Angola, e o que acontece em muitos países é que esses regimes controlam os tribunais. No caso de Angola, se nós olharmos para o Tribunal Constitucional, que é o órgão que valida as eleições, ele tem na sua maioria juízes que são indicados pelo presidente e pelo partido do presidente e pela bancada parlamentar também controlada do partido do presidente. Com isso, quando nós tivemos as eleições de 2022, houve o Parlamento, ou melhor, o Tribunal Constitucional é que tinha a competência de validar as eleições e validou, mesmo não tendo acesso às atas eleitorais. Rejeitou as reclamações dos partidos da oposição que desafiavam-no a verificar e fazer uma recontagem dos resultados expostos na ata eleitoral. Por via também neste mecanismo dos tribunais, necessariamente o Tribunal Constitucional, o Presidente da República ou o seu partido consegue determinar as regras de jogo, consegue determinar quais são os partidos que podem
concorrer ou que podem concorrer, porque é o Tribunal Constitucional que valida e, no caso de Angola, o Tribunal Constitucional é dirigido por uma senhora que é membro suspenso do Bureau Político do MPLA. Portanto, alguém que tem uma cultura de obediência política ao presidente, alguém que veio do governo. Portanto, temos aqui um Tribunal Constitucional que também serve para manutenção do poder, serve para validar as eleições. O quarto campo que há nos regimes totalitários é a comunicação social. Quando vamos para as eleições, estas têm um comportamento e promovem um quadro não competitivo em violação à Constituição. O governo, o partido do presidente, ou melhor, o presidente é que nomeia os diretores das rádios, das TVs estatais, e com isto estes órgãos, no exercício dos seus trabalhos, procuram satisfazer a pessoa ou o partido daquela pessoa que os indicou para estarem nestes cargos. E a comunicação social, quando há eleições, dá um tratamento desigual e parcial a todas as forças políticas. Com isso, o governo tem aqui a comunicação social também como um instrumento de manutenção do poder. Agora a pergunta aqui é por que Angola envereda para esse campo de autoritarismo? É vontade própria? O que terá influenciado? Nas nossas pesquisas, nós identificamos aqui cerca de 3 pontos. O primeiro é a fundação também dos partidos políticos que temos no país. O MPLA, a FNLA, quando foram formados ou constituídos, eles se desafiaram a substituir o regime português. Em Portugal havia uma ditadura e estes partidos se desafiaram a também substituírem aquela ditadura e formarem uma outra ditadura que era deles. Portanto, por isso é que no MPLA, os estatutos do MPLA, da FNLA, são os únicos que até então não defendiam a realização de democracia ou terem órgãos democráticos ou realização de eleições. Apenas um único partido, como foi fundado mais tarde, já havia outros a lutarem, que nesse caso é a UNITA, é que coloca como um dos itens nos seus estatutos ou nos seus princípios a realização de eleições. Porque se fossem para disputar o poder no terreno entre os três, teriam que ser desafiados a realizarem eleições. Quando o MPLA chega ao poder, procurou adotar todos os mecanismos de ditadura semelhante ao regime colonial. Por exemplo, o regime colonial português tinha uma polícia secreta ou política, que era a PIDE. O MPLA criou a DISA, que era praticamente a imagem total da PIDE. Portanto, o MPLA ele nasce já com uma vocação para imprimir e copiar aquilo que foi o regime colonial português. Portanto, o regime colonial português, a ditadura portuguesa, também terá influenciado os nossos líderes, os nossos partidos, porque eles não conheciam uma outra realidade. A segunda influência, diria que são as alianças externas. O MPLA, que governou o país desde 75, tinha como aliados a Rússia, países da Europa do Leste, Cuba. Todos eles criaram exemplos de não-democracia. Portanto, as alianças também terão influenciado o partido no poder a endurecer, na primeira fase da sua governação, um sistema de ausência de democracia. Outro item é a cultura democrática dos líderes. Muitos dos nossos líderes angolanos estavam habituados com o regime colonial, como já dizia, que era um regime de ditadura. Depois, muitos deles foram formados fora do país. O presidente José Eduardo Santos e o presidente João Lourenço estudaram na União Soviética e, portanto, adotaram até os dias de hoje uma mentalidade de cultura de partido único, em que o poder está sempre neles e nos seus partidos. Portanto, não conhecem outra realidade, nunca conheceram
outras realidades, daí que a mentalidade é de controlar tudo, e isto encaminha-lhes para a criação de um sistema autocrático. O terceiro ponto que eu diria que também terá influenciado o surgimento de autocracia em Angola foi necessariamente a influência dos países, dos PALOPs, dos países de expressão portuguesa, ou partidos que eram aliados ao MPLA. Em 1991, o MPLA estava aí, assinou um acordo com a UNITA para abertura democrática no país, e ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, aconteceram duas eleições importantes em África, nos PALOPs, que foi em Santo Tomé e em Cabo Verde. E os partidos aliados do MPLA perderam copiosamente essas eleições, com percentagens abaixo de 30%. E estas derrotas amedrontaram profundamente o MPLA, a Frelimo e a ZANU-PF do presidente Mugabe. E estes partidos, o MPLA, que é o partido que governa Angola, desde aí procurou realizar eleições para que, num sentido em que o cenário de Cabo Verde e Santo Tomé não se repetisse em Angola. Daí que fez as eleições de 92, toda ela também controlada e favorável a si, para se manter no poder. As eleições subsequentes também foram todas elas controladas. Portanto, são essas influências que acredito que terão influenciado o partido no poder, o MPLA, para enverdar para um sistema de regime autoritário competitivo. Vale lembrar também que muitas das vezes as circunstâncias é que também levam com que esses líderes e partidos seguem a esses rumos. Portanto, quando estamos a dizer que Angola é um sistema de regime autoritário, é necessário que o regime perceba que não é um insulto, não é uma forma pejorativa de os tratar, mas sim isto tem a ver com a própria ciência. É o mesmo que quando vamos a um hospital ser avaliado por um médico, e ele vai diagnosticar que estamos com as glucoses altas ou as insulinas altas, e ele nos diz que temos diabetes. Portanto, o quadro que Angola apresenta de controle, um poder concentrado numa só pessoa, num grupo restrito, tem eleições, mas as eleições são controladas pelo partido no poder ou por um grupo de pessoas. Estas características todas que aqui enumeramos, elas enquadram num regime de autoritarismo competitivo. Muito obrigado a todos.